Agora, ao debate que já houve aqui de manhã e agora à tarde, e o que eu disse hoje pela manhã. Primeiro que eu aprendi agora é o seguinte: na dúvida, fale a mesma palavra em português e espanhol que dá certo. É a mesma coisa. Mas, além disso, eu acho que esses debates desse dia inteiro mostraram realmente uma similitude muito maior do que nós podíamos imaginar nas situações do Brasil e do México. Muito maior. Não foi esse o propósito de mostrar similitudes, mas, de qualquer maneira, resultou nisso. Eu acho que aquele quadrinho que o Gerdau nos mostrou, de onde é que, a quantas andávamos no Brasil e no México, as considerações que o Luiz nos trouxe a respeito das negociações, dos dilemas que nós temos que enfrentar na questão de como é que vamos nos integrar e se vamos ao comércio internacional, de que forma. Mostra que nós estamos seguindo um curso muito semelhante. Agora à tarde, na ênfase mais na política, e mesmo no que disse o Eduardo aqui, que terminou fazendo uma crítica de um certo economicismo que ele mesmo nos propôs, mostra que quando nós saímos também da economia e vamos para ver as questões políticas, também há muito de parecido. Deixa eu primeiro fazer aqui um comentário a respeito do economicismo e do que se possa fazer em termos de alguma coisa que vá além do mercado. É muito comum, e nós vimos aqui hoje, que nós todos, enfim, lastimemos o fato de que as taxas de crescimento dos nossos países não alcancem aquilo que é possível e desejável. Isso é o refrão. Todo dia se diz isso. Quer dizer, põe tanto, não é suficiente, faz comparação com outros países, aí fica pior ainda, etc, etc. E é verdadeiro. Mas encobre também algumas transformações que estão ocorrendo nos dois países. Para quem conhece esses países um pouco mais historicamente, eu não vou falar muito de história, porque o Boris já me olha com um certo ar de professor que está reprovando o aluno, e tem razão. Mas, é isso. Não, tem cabimento, me dá 5? Eu destituo você. Mas o fato é que, quando se olha historicamente, essas transformações foram muito, muito grandes desses dois países. Foram enormes as transformações, digamos, a partir da Segunda Guerra Mundial para cá. É uma coisa extraordinária a transformação, a vida nesses países, mesmo quando se faz a comparação. Eu fiquei até surpreso pelo dado muito significativo do Eduardo Janetti aqui, a respeito desses, 4 para 12, né? E para quanto? 1, 4, 12. Quer dizer, é uma coisa muito interessante. Certamente lá pelos anos 1940 era muito pior, mas muito pior, sem comparação. Né? Mas nos últimos 5 anos voltou. Voltou a aumentar, eu sei. Mas de qualquer maneira, houve uma transformação muito grande. Agora, é verdade que em certos momentos nós tivemos a capacidade de crescer mais rapidamente. É verdade também que o próprio Estado, o aparelho estatal, tinha capacidade de investir. Eu disse aqui hoje de manhã, e isso é uma obviedade, que quando você vê o que aconteceu na fim da década de 60 e começo de 70, no fim da década de 60 tem uma transformação grande do modelo econômico, não é isso? Eu, para mim, era contra, mas de qualquer forma fizeram uma transformação enorme e que montou as bases da política econômica de outra maneira. E nos anos 70 houve o benefício daquelas transformações no final dos anos 60. E as taxas de crescimento do Brasil eram de, 7% ao ano durante 10 anos. Por quê? Porque o Estado tinha capacidade, através dos impostos, de pegar a poupança e tirar das famílias, tirar das empresas, transformar em imposto e transformar o imposto em investimento. Não é isso? Basicamente, o grande salto foi esse. Claro que houve também investimento privado, chegou o Juscelino Kubitschek, ampliou esse investimento, abriu canais para o capital externo, fez o plano de metas, essa coisa toda. Bom, nos anos 80, não preciso repetir, esse modelo se desarticulou. Só que junto com essa desarticulação veio um fato que agora está acontecendo no México, que é chamada democracia. Né? Bom, o que acontece é que nos anos 70 era possível usar a força do Estado para extrair recursos da economia, dos empresários, e jogar esses recursos como investimento. Agora não há mais. Porque o Estado, queira ou não queira, ele tem que dar mais educação, tem que fazer reforma agrária, tem que fazer o sistema único de saúde, tem que ver a questão da previdência social, tem que reajustar os salários.
Quer dizer, houve uma limitação muito maior na possibilidade do Estado operar como um ativador da economia. Não porque ele quisesse ou deixasse de querer, ele não tinha como. E o Estado deixou de ser investidor para ser devedor. A dívida cresceu, em grande parte, não só por isso, mas isso, em função também disso, em função do choque do petróleo, em função da inflação, da própria desorganização do aparelho estatal, do fato de que nós tivemos migrações maciças, como no México também, do campo para a cidade. De repente uma massa imensa tinha que ser atendida. Ela aumentou a produtividade também aqui, quando veio do campo para a cidade, mas provocou um colapso do aparelho público, e esse Estado teve que se reorganizar. No começo dos anos 90, o finalzinho desse processo foi dado pelo governo Collor, que ao tentar reorganizar, desorganizou mais ainda, desarticulou completamente o Estado. E nos anos 90, o que nós fizemos foi tentar rearticular esse Estado, mas ele já vem endividado. Então agora que ele estava um pouco mais rearticulado, é um Estado devedor. E é um Estado que toma esse 37% do PIB sob a forma de imposto e vai utilizar esse 37% para pagar dívida e para gasto corrente. E aí o resultado do 0,5% do PIB, que é gasto diretamente no orçamento para obras de infraestrutura. Num dado momento, com a estabilização da economia e com uma relativa abertura da economia, houve o que se viu hoje de manhã, né, no caso das telefônicas, é claro, mas não foi o único, um ingresso enorme de capital estrangeiro. Certamente, depois da estabilização até hoje, não menos de 200 bilhões de dólares. Aqui, o Luiz Arruda disse hoje, que é verdade, que na verdade o que aconteceu foi que o México e o Brasil estão competindo, terceiro e quarto lugar em quem atrai mais capital estrangeiro. É China e não sei quem mais, Brasil, México. Quer dizer, isso amenizou um pouco a degringolada da formação do investimento aqui, mas não restabeleceu uma situação de equilíbrio. Os dados do Gerdau são muito claros, não são do Gerdau, os dados que estão aí, nós estamos investindo 17% do PIB, temos uma poupança um pouquinho maior do que isso, como é normal. Quer dizer, então, mas isso que economicamente tem um resultado muito decepcionante, no meio disso houve uma transformação na sociedade muito grande. Houve mais acesso à educação, mais acesso à saúde, mais acesso à terra. Quer dizer, aqueles elementos que você mencionou aqui no fim, não é, que são também importantes para uma sociedade. Bom, isso não resolve o problema, porque também continua o problema de que se nós não crescermos uma taxa mais razoável, como já se viu e todo mundo sabe, nós não vamos ser capazes de absorver a mão de obra disponível, nós não vamos ser capazes de reduzir a informalidade, por outras razões também, não só pela questão de falta de crescimento. Quer dizer, os problemas estão aí, mas é uma outra sociedade. E o próprio processo produtivo é outro. Mesmo quando o PIB, os dados do PIB decepcionam, o produto que se produz no Brasil ou no México, dos dias de hoje, tem nada a ver com o produto que se produzia há 20 anos. O automóvel que se produz hoje é global, porque ele vai ser exportado. O telefone celular, a mesma coisa. O tecido, se não for global, não vai mais. Mudou a qualidade do sistema produtivo. Então, por trás da baixa taxa de crescimento, sem justificá-la, nós não podemos deixar de ver que houve outros processos que também estavam ocorrendo. E talvez esses outros processos sejam agora condição necessária para que nós possamos retomar uma taxa de crescimento mais adequada. Não me refiro, nesse caso dos outros processos, às transformações de natureza propriamente hard do processo econômico. Me refiro mais ao soft, que já foi aqui também mencionado. Hoje o que vai faltar muito mais é atenção o que você chamou de capital social. É atenção nas regras do jogo, atenção nas regras da lei e por aí vai. E aí, nesse aspecto, eu acho que nós temos tido algum momento, digamos, até de retrocesso. Por quê? O México está celebrando, e a Cecília Souto acabou de nos mostrar, um reingresso, se é que é ou se não é a primeira vez que ingressa mesmo, na democracia. Não é? Os dados aqui mostrados são muito claros quanto a isso. E ela tem razão. Eu estava no México na posse do presidente Calderón, não pela posse, mas eu estava num fórum lá, e eu mesmo participei de uma negociação com os dois partidos para saber se o presidente podia ou não entrar no Congresso.
né? Isso, evidentemente, é um momento de ver se a tensão desse país. Então, o México tem seus problemas, mas está conseguindo superar e ir superando, pelo menos, esses problemas. A existência Montesquieu está feliz da vida, está começando a haver uma divisão de poderes lá, né? Já é alguma coisa. Bom, nós conseguimos no Brasil, nesse aspecto institucional, avançar talvez mais, né? Desde a nossa redemocratização, com a Constituição, o sistema judiciário é razoavelmente independente, o Congresso tem uma certa autonomia, o sistema partidário é mais ou menos, enfim, não vamos entrar em muitos detalhes, mas a arquitetura política parece estar mais organizada, no caso brasileiro, do que a arquitetura política mexicana. E isso é necessário para termos uma economia mais moderna, mais dinâmica, porque isso vai ter efeito sobre tudo, sobre o papel das agências reguladoras, sobre o respeito aos contratos, sobre a previsibilidade, etc, etc. Tudo isso é verdade, em compassos diferentes, nós parece que estamos indo do mesmo lado. Mas tem alguma coisa, talvez, mais fundamental, em que o nosso compasso não é diferente, é o mesmo e é ruim. Eu diria, se a arquitetura da democracia está armada, ela está sem alma. As pessoas não acreditam na lei, não acreditam nas instituições, a violência graça, há processos aqui mencionados, e que também ocorrem no Brasil em menor proporção, mas de ausência do Estado e substituição do Estado por núcleos que são extralegais, não é? Basicamente vinculados ao crime e à droga. Não é? Isso está acontecendo, e isso é novo, não é uma coisa da velha tradição ibérica, nem nada disso. É um outro fenômeno mais recente e que está corroendo aquela arquitetura que nós montamos. E levanta uma espécie de distanciamento entre o povo, para falar de forma simples, e as instituições e os poderosos. Há um certo afastamento e uma certa descrença, a impunidade, graça, a despeito de tudo, a impunidade continua aí muito forte, e eu acho que esses são elementos que impedem nós vermos com mais clareza e atuarmos com mais clareza na direção da construção de um país. Eu até diria, com certo exagero, e com muita preocupação, que eu sinto aqui no Brasil uma espécie de data summa venia, de coroamento do mercado. A força que segura o país hoje é o mercado, né? Bom, eu não posso ser muito criticado como inimigo do mercado, que não sou, mas eu não posso imaginar um país que viva sendo o mercado. O país precisa do que foi dito aqui também, de valores, precisa de cultura, precisa de forma de coesão, precisa de forma de sociabilidade, precisa acreditar em alguma coisa, acreditar no seu futuro, ser capaz de postergar o gasto de hoje em nome do amanhã. Tem que ter um certo horizonte de expectativas positivas. Eu acho que esse desafio nós temos que enfrentar. Está faltando enfrentar. Eu não estou criticando o mercado, estou dizendo que na ausência do resto sobrou o mercado. Quando não sei como será no México, mas no noticiário do Brasil de hoje, um jornal qualquer, um jornal de grande qualidade como a Folha, aqui presente. sem mencionar os concorrentes que também têm excelente qualidade. E nem me digo do valor, então, porque esse tem um valor inexcedível. Mas, enfim, quando você vê o noticiário dos jornais, o que acontece? O que está lá? Lá está o mercado, e o mercado vai muito bem. Vai muito bem. Eu não me lembro da minha vida de ter visto um momento tão positivo em termos de dados do chamado mercado. Exportação, taxa de juros, até isso caindo, taxa de câmbio, mais ou menos, mas enfim, depende para que lado se olhe, né? Enfim, o Brasil chegando perto do investment grade, eu não sei bem o que vai significar isso, mas enfim, são convicções que vão avançando e tal. O mercado vai muito bem, isso se reproduz todo dia. É o que dá um pouco de... meu Deus, vai bem. O senhor acha que é o melhor momento desde a proclamação da República? Ou não? Eu não exageraria tanto, porque eu não quero disputar com o presidente Lula os feitos dele. Mas o fato é que, na verdade, apesar de que isso tudo vai bem, o que mais sai nos jornais? O que sai é crime, é violência, né? É corrupção, é descrença na política, impunidade e um pouco de esporte.
Então nós estamos agarrados e perdemos, meu Deus do céu. Derrota do Grêmio é uma tragédia. Né? Quer dizer, aquilo que podia dar aquele ânimo nacional, não conseguimos por aí. Ficamos com o mercado. Disso que sai aí, a única coisa que no qual você pode, aqui eu tenho um pé seguro, é o mercado. Mas é pouco. É pouco para você pensar no que é um país, do que é uma nação. Faltam outros valores, faltam outras formas de coesão. Né? E esses outros valores, outras formas de coesão, num momento em que é muito difícil. Por quê? A estrutura, os núcleos básicos, sociologicamente, dos quais se apoia uma sociedade como a nossa, além do mercado, do trabalho, que é importante, etc., etc., as corporações e tudo mais, é a família. Ora, a família passa por uma transformação imensa no país. Uma transformação incrível. Quer dizer, se você for ver o número de mães que são chefes de hogar, de domicílio, é imenso, não é? Quanto? 25%. Isso não é bom nem mal, mas é uma modificação. Não é? A família hoje é uma família estendida, complexa. Se pensava que ela fosse diminuir, não, porque os filhos casam, descasam, recasam, um que é irmão de uma, não é irmão da outra, e na época da comemoração vem todo mundo para casa. É uma família, é outra família, não é? Mas onde as formas digamos, de viver em conjunto não são as mesmas do que foram no passado. Mas ainda, como houve muita migração e como houve progresso na educação, as crianças vão para a escola. Aí é outro núcleo fundamental de uma sociedade complexa. Vai para a escola. A criança que vai para a escola, o pai muitas vezes não foi, nem a mãe, para a escola. Então, aquele papel que alguém mencionou aqui, a respeito do capital social, que não se avalia, que, por exemplo, na Coreia, ou no Japão, ou na Tailândia, se forma também na família. A educação é alguma coisa importante como forma até de competição entre as famílias. No Brasil, o filho sabe mais que o pai e a mãe. Não tem como haver esse apoio. Nem todas as famílias. O Borja Professor sabe muito menos que ele, o que é verdade. Mas são famílias de exceção. Né? Mas, em geral, não é isso que está acontecendo. Você tem uma inversão disso aí. Eu não digo isso com pessimismo, porque estão se criando novas formas de sociabilidade. E essas crianças que entram para a escola, e hoje estão todas na escola, elas convivem lá e crescentemente, não estão aqui os especialistas na matéria que estavam hoje de manhã, e crescentemente elas estão intercomunicadas pela net, pela rede, pela web. Né? E de uma maneira completamente diferente do que foi no passado. A ligação não é mais física, estão em casa isolados, mas estão comunicados uns com os outros e sabe lá com quem mais no mundo. Quer dizer, são outras formas de sociabilidade que estão se criando, mas que não tem nada a ver com aquelas formas com as quais a ideia nossa de nação foi formada. Por outro lado, por causa da violência e outras razões mais, o professor chega na escola e tem medo do aluno. Há muita violência também nesse sentido. Quer dizer, e ao lado disso, a droga, o crime, o fato da polícia estar envolvida com o crime, se torna preocupante ver onde é que você vai amarrar essa sociedade, que não pode ficar amarrada só no mercado. As outras formas tradicionais de coesão, as próprias religiões, a não ser agora que nós temos um ministro que diz que ele representa uma nova camada que está entrando no pentecostalismo, então agora tem até ministro, que é o Mangabeira Unga, a não ser aí que parece que se produziu uma forma de coesão. As outras formas de religiosidade não são mais capazes de controlar o comportamento como era no passado. Sem visão crítica, sempre tentando me posicionar contra valores, o Papa esteve aqui recentemente. Foi a Aparecida, que é o nosso santuário. Foi decepcionante a presença. Aqui nós tivemos 2 grandes eventos recentemente em São Paulo. Um foi uma manifestação religiosa de uma das religiões pentecostais, cujos chefes estão nos Estados Unidos presos, porque entraram com dinheiro ilegal, e juntou, não sei quantos, mas 1 milhão de pessoas, digamos. E a outra foi uma parada gay, 1 milhão de pessoas. Quer dizer, há novas formas de associação, que nós temos que entender um pouco melhor, não entendemos muito bem ainda qual vai ser o significado disso, mas que não casam com a ideia antiga que se tinha do que seriam as formas de coesão para a formação de uma nação. A única forma antiga que sobrou foi o mercado, que no momento está dando certo aqui. Bom,
essas questões, eu acho que são questões sobre as quais nós temos que refletir e não são diferentes dos que vocês estão enfrentando lá no México. E nós estamos longe de enfrentá-las. Nem a droga, nem a violência, nem o que fazemos, como fazer uma revolução educacional, nem quais são os valores nos quais nós vamos nos ancorar para olhar o futuro, nem como é que nós vamos reelaborar a nossa tradição cultural. Não esquecer que Portugal e Espanha são os pais dessa tradição e hoje estão incorporados na Europa, muito bem, obrigado. Com grandes taxas de integração, a Espanha com uma taxa de crescimento brilhante. Portanto, não é a cultura, não é a origem cultural puritana, anglo-saxã que vai assegurar o futuro. É possível. Não há por que recusar a nossa. Mas eu acho que era preciso começar a pensar os nossos países, não só em termos do que nós estávamos habituados a pensar, para poder pensar crescer mais de uma maneira que seja sustentada, não apenas na economia, mas como forma de nação, nós vamos precisar introduzir essas outras dimensões que no final da exposição a Eduardo Janete colocou e que eu diria que estão gritantemente ausentes do nosso debate nacional, se é que há um debate nacional. Aqui não sei nem se nós podemos falar de um debate que não seja o esmiuçamento das tragédias da corrupção, da impunidade e não sei o quê. Mas eu acho que esse desafio nós temos que enfrentar e talvez em conjunto. Eu acho que nós somos muito, muito parecidos. Muito mais parecidos do que eu mesmo tinha imaginado antes de ouvi-los aqui nesta tarde. De modo que eu não quero abusar do tempo de vocês, apenas para quase uma coisa desorganizada de desabafo, dizer, olha, não é tão mal assim do lado da economia, mas é talvez pior do lado da sociedade. E nós temos que olhar não só para o lado da economia, mas olhar um pouco para o lado da sociedade, porque se nós não olharmos melhor para o lado da sociedade, o lado da economia, que hoje vai mais ou menos, pode ser que não nos permita amanhã dar o salto que nós todos queremos de um crescimento que seja sustentável, não só economicamente, mas seja sustentável como um esteio de um modo de viver mais decente e melhor para todos. E isso que eu não falei de meio ambiente. Se falar, complica mais ainda. Muito obrigado.